Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e nesta aula nós vamos retomar conteúdos referentes à circunferência trigonométrica. Vamos começar pensando um pouquinho em quais situações aí que a gente vai fazer a redução de ângulos ao primeiro quadrante. Vamos falar de quadrantes também na circunferência trigonométrica. E também como que a gente trabalha as razões trigonométricas aí nos quadrantes dessa circunferência trigonométrica. Então, essa retomada, né, além de trazer a circunferência trigonométrica, vai trazer também o tratamento das relações trigonométricas na circunferência, ok? Então, vamos começar relembrando aí a definição, o que caracteriza uma circunferência trigonométrica. Primeiro, ela tem um raio unitário, ou seja, a distância do centro da circunferência até qualquer ponto dela é uma unidade. O centro da circunferência, que é um ponto, coincide com o ponto de origem de um plano cartesiano. Plano cartesiano é aí formado pelas retas x e y, que são ortogonais. Nesse caso aqui, né, que formam um ângulo de 90 graus. E se nós temos aí um plano cartesiano, nós temos 4 quadrantes no plano, que nós vamos trazer esses 4 quadrantes para a circunferência trigonométrica. Eles vão seguir um sentido aí anti-horário para a gente colocar o número deles. Então, o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, nomeados no sentido anti-horário, tá? Aqui eu tenho os pontos A, B, C e D que estão sobre esses eixos, sempre com 1 ou 0, porque a distância do centro até qualquer ponto da circunferência é igual a 1, tá bom? Então, aqui, os quadrantes dessa circunferência. Então, aqui nós temos, como eu tinha colocado antes, o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. No primeiro quadrante, nós temos os ângulos que vão de 0 a 90 graus. No segundo quadrante, os ângulos que vão de 90 a 180 graus. No terceiro quadrante, os ângulos que vão de 180 a 270 graus. E lá no quarto quadrante, os ângulos que vão de 270 a 360. Aqui nós estamos trabalhando com graus, então até 360 graus, tá? E aí, nós vamos começar. Eu quis chamar a atenção para vocês desses ângulos, tá? Qualquer coisa vocês param o vídeo e voltam um pouquinho para ver a questão dos ângulos de novo. Mas em qual quadrante localiza-se o ângulo de 1320 graus? Então, essa é a primeira pergunta. Você vai fazer a menor determinação desse ângulo. Segunda pergunta. Se ele for maior do que 360 graus, ele vai ser entre 360 graus, mas ele vai ser segundo, terceiro ou quarto quadrante, se ele estiver entre esses quadrantes, nós temos que fazer aqui uma redução ao primeiro quadrante. Então, qual que é o ângulo correspondente a ele no primeiro quadrante? Então, vejam, tomem cuidado, são 2 passos aqui, são 2 perguntas nessa prática. Primeiro, qual que é a menor determinação do ângulo? Se essa menor determinação estiver no segundo, terceiro ou quarto quadrante, fazer aí a redução ao primeiro quadrante para encontrar o seu ângulo correspondente. Vamos lá?
Vamos lá, então, pessoal, aqui nós vamos primeiro, verificamos, né, que o ângulo é maior do que 360 graus. Dessa forma, nós temos que fazer aí o cálculo da menor determinação. Como? Dividindo esse ângulo por 360 para descobrir quantas voltas ele dá na circunferência trigonométrica. E foi o que eu fiz aqui, ó, 1320 é igual a 3 voltas de 360 mais o ângulo de 240 graus. Opa, esse ângulo não está no primeiro quadrante. Se ele não está no primeiro quadrante, vamos localizá-lo. Ele está no segundo quadrante. Então, a partir do momento que o ângulo não está no primeiro, está no segundo, nós vamos fazer agora a redução desse ângulo ao primeiro quadrante para encontrar o seu ângulo correspondente. Então, como que a gente faz? Se ele está no segundo quadrante, a fórmula de redução ao primeiro quadrante é o ângulo menos 180 graus. Então, 240 menos 180 graus é igual a o ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo, ele é correspondente ao ângulo de 60 graus, tá bom? Então, nós encontramos aí a menor determinação do ângulo e também o seu correspondente no primeiro quadrante. Então, aqui eu vou relembrar com vocês as relações de seno, cosseno e tangente que a gente usa muito aí na circunferência trigonométrica. Nós começamos nossos estudos lá no 9º ano com triângulos, mas agora nós estamos trabalhando com a circunferência trigonométrica. Então, aonde é que eu encontro os valores de cosseno nessa circunferência? Sobre o eixo X. Positivos para a direita, negativos para a esquerda. Onde eu encontro os valores de seno? No eixo Y, positivos para cima, negativos para baixo. E aonde que eu encontro os valores da tangente? Numa reta tangente à circunferência e que é paralela ao eixo Y e é tangente no ponto 1 para X, 0 para Y, porque poderia ser daqui desse outro lado, mas não, é no ponto 1, 0. Então, os valores para cima são positivos, os valores para baixo são negativos. Para que vocês não tenham que fazer esta figura e fiquem colocando os sinais aí, eu já trouxe para vocês uma tabela com os sinais das relações trigonométricas nos 4 quadrantes, tá? Então, por exemplo, o seno é positivo para cima, então no primeiro e segundo é positivo, terceiro e quarto é negativo. Então, o cosseno para a direita é positivo, então primeiro e quarto positivo, negativo para a esquerda, segundo e terceiro negativo. E a tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrantes e negativa no segundo e quarto quadrantes. Então, depois disso, de você calcular a menor determinação, redução ao primeiro quadrante, eu quero que vocês me digam aqui quais são os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos A e B. Claro que eu trouxe ângulos, né, em radianos e graus, que é para que vocês possam praticar bastante. Esse exercício é bem extenso, tá? Façam com cuidado e a gente já volta para verificar.
Vamos lá então, pessoal, com a resolução desse exercício que tem alguns passos que a gente tem que tomar cuidado para não errar. Letra A, a primeira coisa que eu fiz foi transformar esse ângulo em graus para que eu possa identificar em qual quadrante ele está. Então, 11π sobre 6, para transformar, veja que já envolve uma transformação de ângulo. No lugar do π, eu coloco 180 graus. Então, 11 vezes 180 dividido por 6, que é o ângulo de 330 graus. Sabendo que ângulo é esse, eu consigo localizar no quadrante. Ele pertence ao quarto quadrante, porque é o ângulo que vai de 270 a 360 graus. Aqui eu já deixei os sinais, né, de seno, cosseno e tangente no quarto quadrante. Já trouxe a cola para cá para a gente não errar depois o sinal. Então, o ângulo de 330 graus está no quarto quadrante. Eu não sei os valores de seno, cosseno e tangente para ângulos nesse quadrante. Eu tenho que fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, 360 menos o ângulo alfa, que neste caso é de 330 graus. Então, o ângulo correspondente a ele é o ângulo de 30. Ok? Na hora de olhar os valores de seno, cosseno e tangente, eu vou olhar para os valores na minha tabela de valores notáveis para o ângulo de 30 graus. E não posso me esquecer de colocar os sinais, que é aquele que foi a colinha que eu coloquei aqui para a gente ver quem é negativo e quem é positivo, porque lá ele está no quarto quadrante, né? O cosseno é positivo, o seno é negativo e a tangente também é negativa. Então, bora lá, né? Seno de 11π sobre 6 tem o mesmo valor que o seno do ângulo de 330 graus. Estou falando do seno, então aqui ele é negativo, o seno de 30 graus. Como resposta, o seno de 11π sobre 6 vai ser igual a menos meio. Meio é o seno de 30 graus que eu peguei lá da tabela de valores notáveis, tá bom? Vou fazer a mesma coisa para o cosseno. O cosseno de 11π sobre 6 tem o mesmo valor em módulo, aliás, que o cosseno de 330, e que também será igual ao cosseno de 30. Por quê? Porque o cosseno no quarto quadrante também é positivo, então eu não vou mexer no sinal aí. Então, cosseno de 11π sobre 6 vai ser raiz de 3 sobre 2. Não tirei da cartola, tirei da tabelinha de valores notáveis de seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, por fim, a tangente de 11π sobre 6 vai ser o mesmo valor que a tangente de 330, porque ele corresponde ao ângulo de 330. E aí eu encontrei o ângulo correspondente no primeiro quadrante, só que a tangente no quarto quadrante é negativa. Então, não posso esquecer de colocar esse sinal negativo aqui, tá, gente? Então, menos tangente de 30, que é menos raiz de 3 sobre 3. Vejam, esse ângulo estava no quarto quadrante. Então, não podemos, o que a gente não pode esquecer, depois de reduzir ao primeiro quadrante, é de olhar o sinal. Faz uma florzinha no sinal, porque é o que o pessoal esquece. Lá na letra B, o ângulo de 225 graus já está em graus, fica tranquilo de visualizar que ele está no segundo quadrante. Então, ele está lá, na verdade não é no segundo, gente, tá? É no terceiro quadrante. Depois eu vou arrumar aqui para vocês o slide e vou deixar certinho. Faz uma anotação. É no terceiro quadrante que esse ângulo está localizado, porque o 225 graus está entre 180 e 270 graus. Aqui não vai ter problema essa redução, porque eu já tinha comentado com vocês que quando a gente faz a redução ao primeiro quadrante, nós fazemos a diferença do ângulo com o ângulo que está sobre o eixo X. A diferença entre 225 e 180 graus é 45 graus. Essa é a diferença entre eles dois, tá? Então, vou trabalhar com o ângulo de 225, que está no terceiro quadrante. Então, eu vou colocar aqui, no terceiro quadrante, o seno é negativo, o cosseno é negativo e a tangente é positiva. Tá? Aqui, esses ângulos, eles não têm esse sinal, fiquem tranquilos, nós estamos gravando, estou chamando a atenção de vocês, porque nós vamos deixar na forma correta lá para vocês, na hora que vocês forem visualizar o material. Então, seno de 225 está no terceiro quadrante, o seno é negativo. Na hora que você for dar a sua resposta aqui, você vai colocar o sinal negativo. Quando você for dar o valor do cosseno, o cosseno no terceiro quadrante também é negativo. Então, negativo, negativo, ele tem o mesmo valor que o cosseno de 45, menos raiz de 2 sobre 2, tá ok? E a tangente é positiva, então aqui na hora de colocar a resposta, você vai colocar
mais 1 para esse exercício, tá? Então, lá no terceiro quadrante, o seno é negativo, o cosseno é negativo e a tangente é positiva. O ângulo de 225 graus realmente ele é correspondente ao ângulo de 45 no primeiro quadrante. O que vai definir aí que ele está no terceiro são os sinais que vocês vão arrumar aí. Eu vou deixar para vocês certinho já no material. Enquanto eu vou arrumar esse material, vocês vão fazer a próxima atividade, a próxima proposta, que é para você me dizer em qual quadrante temos aí simultaneamente, né? Seno positivo, tangente positiva. Seno positivo e tangente negativa. Um tempinho para vocês fazerem e eu arrumar o material para vocês e a gente já volta. Vamos lá, gente? Bem tranquilo essa prática, tá? Vamos começar aqui pela letra A. Aqui, seno do ângulo positivo. Anotei, em quais quadrantes eu tenho isso? Primeiro e segundo. Tangente positiva, em quais quadrantes eu tenho? Primeiro e terceiro. Então, aqui que eu tenha nos dois ao mesmo tempo, somente o primeiro quadrante. Então, para que um ângulo tenha seno positivo e tangente positiva, esse ângulo tem que pertencer ao primeiro quadrante.
propus a mesma forma de resolução para a letra B, aonde que eu tenho seno positivo, só que tangente negativa. Então, seno positivo no primeiro e segundo quadrante, tangente negativa no segundo e quarto quadrante. O que eu tenho em comum em ambos é somente o segundo quadrante. Então, para que um ângulo tenha seno positivo e tangente negativa, eu devo ter esse ângulo pertencendo ao segundo quadrante. Ok? Espero que vocês tenham acertado aí. Então, nesta aula aí nós fizemos uma retomada de conteúdos, que são conteúdos referentes à circunferência trigonométrica, com as suas relações trigonométricas em todos os quadrantes. Eu espero que vocês continuem fazendo, verifiquem lá o material, a gente se vê na próxima aula.